Olá, meus queridos irmãos, vamos retomar o nosso estudo de escatologia, ainda falando a respeito do anticristo. Desta vez nós vamos falar sobre o detentor do anticristo. Quem é a pessoa que impede que ele seja manifestado? Eu vou ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Depois eu vou orar e meditaremos na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Querido Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, meu Deus, e pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais da palavra do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, pelo teu Espírito ao aprendizado da mesma. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos tratar primeiramente as posições existentes. Quem é o detentor do anticristo? Existem várias posições, mas eu vou destacar apenas 4. Em seguida, veremos a definição daquele que eu acredito ser o detentor do anticristo. E, por último, a razão da minha crença. A primeira posição é que o governo humano é quem detém o anticristo. E essa convicção, ela se baseia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 6 e verso 7. Em duas frases, um em cada versículo. No versículo 6 diz: Vós sabeis o que o detém. O detém é algo neutro, não dá para saber o que é, ou quem é. Então, por esta razão, muitos entendem que o neutro aí é a lei. E no verso 7 diz: aquele que agora o detém, né, falando de uma pessoa. Então eles acreditam que algum governante. E no passado acreditou-se muito que era o Império Romano, por meio dos seus imperadores, utilizando como instrumento a lei para deter o aparecimento do homem da iniquidade. Aquele que é contra a lei, aquele que se opõe à lei. Mas como nós sabemos, quando o anticristo se manifestar nesse mundo, vai estar existindo governantes e leis. Cada país vai ter seu governante, vai ter também suas leis. Nada disso serão suficientes para detê-lo, para impedir que ele se manifeste no cenário da humanidade. Esse é um argumento muito fraco, até porque, segundo Timóteo 3:13, diz que os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, porque o mundo caminha para o encontro com o anticristo. E 1 João 5:19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo está sendo conduzido e orientado pelo mal para esse momento mesmo. Eu entendo que a detenção está cada dia afrouxando, abrindo a porteira para que o mal comece a manifestar com mais evidência na esfera terrena. Então, acredita-se que o governo humano é quem detém o anticristo, mas esse é um argumento que não tem muita sustentabilidade. Outros acreditam que é o arcanjo Miguel, porque o arcanjo Miguel é aquele anjo que sempre está relacionado à defesa do povo judeu. E eles utilizam esses dois textos como base da argumentação. Daniel 10:13 e Apocalipse 12 e verso 7. Daniel 10:13 fala da resposta da oração que Daniel fez a Deus para entender as profecias, para entender o que Deus ainda tinha para cumprir
na vida do seu povo judeu. E diz o texto: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Pelo que o texto mostra, um anjo foi enviado por Deus para trazer a resposta a Daniel, mas Satanás, que é descrito aqui como príncipe do reino da Pérsia, impediu ele por 21 dias. Foi preciso que Miguel viesse para ajudá-lo nessa batalha e ele pudesse obter vitória e chegar até Daniel e dizer o que ainda aconteceria na história até o cumprimento das profecias para Israel e para o mundo. Outro texto que eles se baseiam é Apocalipse 12:7, que diz: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. No capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos duas quedas de Satanás. A primeira foi quando ele foi expulso do céu e com a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos. E ele mora agora e vive na esfera espiritual. E ele será lançado da esfera espiritual para a terra na grande tribulação. E quem vai fazer isso vai ser Miguel e os seus anjos. Então veja que há uma batalha aqui que Miguel está envolvido juntamente com os anjos e o dragão Satanás e os seus anjos. É uma batalha cósmica e espiritual. Então, por causa disso, muitos acreditam que Arcanjo Miguel é aquele que vai deter a manifestação do anticristo. No entanto, meus irmãos, em lugar nenhum a gente vê falando do arcanjo Miguel de algo neutro. Sempre quando diz que os anjos são seres espirituais, a palavra pneuma é neutra, mas logo em seguida, ou antes, fala que está referindo-se a anjo. Mas no texto que nós lemos, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, 6 e 7, diz: aquele que agora o detém, e antes no verso 6 diz: o que o detém. Então fala de algo neutro e fala de algo pessoal. E os anjos, sempre é dito sobre eles que eles são seres espirituais, mas que estão a serviço de Deus, que batalham segundo a vontade de Deus, mas eles têm um poder equivalente ao de Satanás. Por isso eu acho que não seja Arcanjo Miguel, apesar de ser um argumento bem forte. Outros acreditam que a igreja é detentora. E há dois argumentos fortes e dois que derrubam também o argumento forte. O primeiro é que o Senhor Jesus prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, falando da igreja que ele ia edificar sobre ele mesmo. Esse é um argumento que muitos usam para mostrar que o anticristo ainda não se manifestou, porque a igreja é quem detém, porque ela tem a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas essa promessa não se refere à manifestação do anticristo, se refere a uma vitória que a igreja terá sempre neste mundo até chegar nos braços do noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. A outra argumentação é que a igreja é detentora porque ela recebeu poder ao descer sobre ela o Espírito Santo. No entanto, observe que esse poder é para testemunhar a respeito do Evangelho de Cristo e não para deter a manifestação do anticristo. O terceiro argumento mostra que a igreja ela é fraca, por isso ela não pode ser a detentora. Apocalipse 3:8, falando da igreja Filadélfia,
que é a última igreja, a igreja que vai subir no arrebatamento, porque a Laodiceia vai ficar neste mundo da apostasia, que vai ser regido pelo anticristo. Filadélfia, é dito que ela tem aí uma porta aberta diante dela, que ninguém pode fechar, mas que ela tem pouca força. Mas ela é fiel, guarda a palavra do Senhor e não nega o nome do Senhor. Então veja que a igreja ela tem pouca força, ela tem pouca influência. E a igreja é feita de seres humanos. E a esfera espiritual ela não tem como enxergar, não tem como deter o poder de Satanás agindo na vida do anticristo para trazê-lo ao cenário humano. Outra é que a igreja é totalmente dependente da graça e do poder do Senhor Jesus. A igreja necessita ser fortalecida no Senhor, ser revestida da armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então a igreja ela é totalmente dependente. A igreja não tem condições de ser a detentora do anticristo. O quarto argumento, e esse é o argumento mais forte e mais aceito, e eu também comungo com essa crença, que é o Espírito Santo, o detentor do anticristo. E algumas coisas aqui são importantes. Primeiro, o anticristo vai ser uma pessoa. O Espírito Santo também, ele é uma pessoa. O pronome pessoal aqui, quando diz em João 16:8, diz quando ele, pronome pessoal masculino, falando da pessoa do Espírito Santo. Então ele é uma pessoa, mas também entenda que Satanás vai estar agindo na vida do anticristo, então vai ser algo espiritual. E é preciso que o detentor seja alguém também espiritual. E o Espírito Santo, ele preenche essa exigência. Em João 14:26, mostra que ele é o Espírito. Também tem que ser eterno, porque já fazem mais de 2000 anos que a igreja existe. E precisa ser alguém que possa comportar, vivendo, existindo todo esse tempo. E o Espírito Santo, ele preenche essa exigência porque ele é o Espírito eterno. Não tem início de existência nem fim. Então, ele preenche muito bem essa exigência. E tem que ser algo poderoso, porque ele vai ter de vencer o poder de Satanás. E a palavra de Deus é clara em mostrar em Lucas 1:36 que o Espírito Santo, ele é poderoso. Aliás, ele é todo poderoso. Quando Maria pergunta como ia se dar a gravidez dela, visto que ela nunca se envolveu com homem, o anjo Miguel diz que descerá sobre ela o Espírito Santo e o poder do Altíssimo iria envolvê-la com a sua sombra e ela seria engravidada. Então, esses 4 elementos, o Espírito Santo é uma pessoa, é espiritual, é eterno e é poderoso. O anticristo, ele é uma pessoa, Satanás, que vai energizá-lo, é espiritual, tem que ser eterno porque o tempo que já decorreu, se fosse alguém finito, como os governantes, como a igreja, que morre líderes, levanta líderes, morre pastores, Deus levanta pastores, já teria surgido aí o anticristo na história da humanidade. Mas como o Espírito Santo é eterno, ele preenche essa lacuna de espaço. E ele é poderoso, porque ele vai ter de resistir às forças do mal de Satanás, energizando o anticristo. Então, eu acredito que o detentor do anticristo é o Espírito Santo, agindo, claro, por meio da igreja. Ele é o agente e o instrumento é o seu poder
na vida da igreja também aqui na terra. Agora vamos examinar mais de perto o texto. Primeiramente, irmãos, surgiu uma dúvida na mente dos irmãos de Tessalônica, porque eles passaram a acreditar, devido a algumas cartas que chegaram até eles, dizendo que eles já estavam no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da grande tribulação, é o dia da ira de Deus. E aí eles mandam a carta a Paulo, querendo saber se estavam vivendo no dia do Senhor, pois eles estavam passando por muitas tribulações, muitas perseguições. E aí Paulo vai exortá-los, como inicia no capítulo 2, dizendo: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, ou seja, por pessoas, quer por palavra dessas pessoas, quer por cartas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então as pessoas estavam dizendo que eles estavam no dia do Senhor e também mandavam carta como se viesse do apóstolo Paulo, dizendo que a igreja estava vivendo o dia do Senhor. E Paulo diz agora, na sequência, ele vai explicar que para o dia do Senhor se estabelecer na terra, é necessário que aconteça algumas coisas. E aí ele vai destacar duas principais, e em seguida ele vai dizer, só depois dessas duas é que o iníquo vai de fato se manifestar. A primeira é o arrebatamento, por meio da palavra apostasia. A palavra apostasia significa sair do meio, abandonar algo. Então, como não tem nenhum qualificativo, como em 1 Timóteo capítulo 4, que diz lá que muitos apostatarão da fé, a fé ali é o qualificativo da apostasia, aqui não tem nenhum qualificativo. Portanto, eu entendo que a apostasia aqui é o arrebatamento da igreja. Então, Paulo está dizendo, olha, o arrebatamento da igreja é o primeiro sinal de que o homem da iniquidade vai surgir. Primeiro acontece o arrebatamento, segundo a retirada do detentor. Se o detentor é o Espírito Santo é o selo, é ele que vai entregar a noiva a Cristo, é ele que vai entregar a igreja a Cristo. Entenda que quando a gente fala de retirada do Espírito Santo, não significa que o Espírito Santo vai se retirar da terra completamente, até porque ele é onipresente. Ele vai estar aqui trabalhando como trabalhou no Velho Testamento. Ele não vai trabalhar mais por grupos de pessoas como na igreja, operando e habitando. Ele vai capacitar as pessoas, vai regenerar as pessoas, vai capacitar as pessoas para servirem ao Senhor. Mas diferente do momento e da era da igreja. Vai voltar como ele trabalhava no Velho Testamento. E aí sim vai aparecer o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca. Veja bem que o texto, a frase, o que o detém, é algo neutro. E a palavra pneuma é uma palavra grega também neutra, porque fala de vento, fala de respirar. Pneuma, de onde nós tiramos a nossa palavra pneumonia, né? Algo está atacando o pulmão. Então, a palavra neutra aqui é uma palavra que está mais ligada à pessoa do Espírito Santo. Pneuma, o Espírito, palavra neutra. Mas também, aquele que agora o detém é um pronome pessoal masculino, que se refere a uma pessoa. E como nós vimos no contexto, diz quando ele vier, referindo-se ao Espírito Santo,
mostrando que ele é uma pessoa e é ele que vai deter a manifestação do anticristo. Então, essa é a minha convicção. Agora, meus irmãos, veja o que diz a palavra de Deus na linguagem de hoje. Ele diz: e vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, falando do aparecimento do homem da iniquidade. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Na Bíblia literal, diz: e agora, aquilo que o está detendo, vós tendes visto, para somente ser ele revelado no próprio tempo dele, porque o mistério do desprezo às leis já efetivamente opera. Somente há aquele que o está detendo agora, até que para fora do meio seja ele retirado. Então mostra aí que algo que detém é uma pessoa. E esse algo é alguém neutro, falando do Espírito Santo. Então essa é a minha convicção, que o Espírito Santo é a pessoa que detém a manifestação do homem da iniquidade, do filho da perdição, do anticristo. Agora nós vamos responder algumas perguntas. O irmão Pedro André me perguntou, com base em Mateus 24 e 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então a sua pergunta é: quem são esses eleitos, se a igreja foi arrebatada? Eleito não significa que faz parte somente da igreja. O povo de Israel que vai ser salvo e o povo gentil que vai ser salvo na grande tribulação, também eles são eleitos, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Assim a palavra de Deus nos mostra, e se você olhar no capítulo 7 de Deuteronômio, você vai perceber que Deus escolheu esse povo, não porque ele era um povo mais forte, mas porque Deus o amou. Também o nosso irmão Alzirande perguntou, quase semelhante, com base em Mateus 24 e 24 também. A sua pergunta foi: esse texto está se referindo à grande tribulação ou antes? Irmãos amados, Mateus 24 fala da tribulação e é um texto diretamente para Israel. O versículo 24 já fala da grande tribulação mesmo, dos 3 anos e meio finais da semana de Daniel, da grande tribulação. Então o texto se refere à grande tribulação e não antes disso, ok? Mas entenda que os eleitos não serão enganados. Pelo fato de eles serem eleitos, eles não serão enganados. Eles aceitarão Cristo e serão salvos da ira vindoura. E meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a afirmar nossa convicção. Certamente o inimigo, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer no cenário da humanidade, mas somente depois que a igreja for arrebatada. Meus irmãos, nós gozamos de um privilégio muito grande, porque nós temos a certeza, com base nas promessas do Senhor, que a ira vindoura não nos alcançará, que o inimigo, o anticristo, não será o nosso governante. O nosso governante é Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. E o Senhor nos levará, e só assim esse mundo entrará no caos. Eu gosto muito de um texto que tem em 2 Coríntios capítulo 4, verso 15, que diz que todas as coisas que existem por causa da igreja de Cristo. No momento que a igreja for retirada deste mundo, o caos será implantado na terra.
E nós só temos a glorificar a Deus. Bendizer o Senhor, porque Ele nos escolheu para fazermos parte desse momento. Conversando com o irmão, eu disse: eu glorifico a Deus porque eu nasci nessa era, na era da igreja, e Deus me salvou, me incluiu na sua igreja, e eu já estou livre da ira vindoura, porque Cristo é o Senhor da minha vida, e a honra e a glória seja dada a Ele. E se você não é um crente em Cristo, entrega a tua vida para Jesus, te prepara antes que esse momento chegue e te alcance. Pai, obrigado porque o Senhor nos escolheu e nos incluiu no teu povo seleto. Obrigado porque o Senhor é quem reina sobre nossas vidas. E nunca jamais o anticristo vai reinar sobre a tua igreja. Eu glorifico ao Senhor e peço as tuas bênçãos para que cada dia tenhamos um coração agradecido a ti por tantas bênçãos que o Senhor tem feito a nós. E também, meu Deus, tem misericórdia e piedade daqueles que ainda não são salvos, que eles possam se preparar para encontrar-se contigo. É minha oração em nome de Jesus. Amém.